Olá, sétimos anos, meus alunos queridos, espero que estejam todos bem. Momento difícil que todos nós estamos passando, mas espero que vocês, seus familiares, estejam bem. Vamos continuar aí seguindo firme, se cuidando das pessoas que a gente ama da melhor forma possível, né? E lembrando, sempre que precisar de ajuda do professor, contem comigo. E por falar em ajuda, hoje nós vamos fazer uma devolutiva. O que é isso? Nós vamos analisar as atividades que foram passadas para vocês desde o começo do ano. Quais matérias? O ciclo que nós estudamos sobre os reinos africanos. Em especial hoje também, esse vídeo está junto com a turma dos sétimos da manhã, onde eu divido as atividades com o professor Betão. E por falar em Betão, né, um dos maiores educadores de Guapiaçu, uma pessoa que me inspira todos à sua volta, um grande mestre, e que eu tenho a honra aí de estar dividindo com ele os sétimos anos da escola Valdomiro Galo. Eu nos sétimos da tarde, o Beto nos sétimos da manhã. Como a gente vem acompanhando o mesmo conteúdo, a minha correção também equivale à correção do professor Betão. Por isso que nós vamos alternar, às vezes sou eu, às vezes é o professor Beto, mas da forma que fique bom para vocês. Contem com a gente sempre, como o professor sempre fala, contem comigo, contem com os outros professores. É um momento que quanto mais unidos, né, nós estivermos, melhor. Então, sétimos da manhã, sejam bem-vindos, um prazer conhecer vocês. Espero que entendam a minha explicação. Qualquer dúvida, tenho certeza que o professor Beto está ali para direcionar vocês da melhor forma possível pelo grande profissional que ele é. Ok? Então vamos lá então a correção. Bom, o que foi escolhido? Como semana passada nós entramos em Renascimento e a gente ainda tem mais uma parte 2 do Renascimento, nós fechamos um primeiro assunto. A gente abre o ano falando de um tema atual, né, de um tema assim, contextualizado que se chama diversidade cultural. E por que nós fizemos isso mesmo? Nós fizemos isso porque o tempo todo nós vamos falar de cultura durante esse mês de março. Em regiões diferentes do mundo, em momentos diferentes da história, mas a palavra cultura, a forma de agir, a forma de se expressar, vai estar por trás de todo o nosso debate. Tanto que nós abrimos o ano, né, na nossa primeira atividade, foi do 8 ao 12 de fevereiro, falando sobre o que é diversidade cultural, como é que se compõe isso. Então, pessoal, como é que funciona essa correção, professor? E se eu der uma olhada ali no meu caderno e ver que do jeito que o professor explicou está um pouquinho diferente? Por isso a importância da leitura. Lembra que eu falo para o pessoal do sétimo da manhã, gente? Eu sempre converso muito com meus sétimos da tarde, eu falo que a gente vai trabalhar muito competência leitora, interpretativa e produção de texto. Por quê? Você ler bem, interpretar bem um texto e produzir texto é o caminho para entender todas as outras disciplinas. Eu sei que vocês estão um pouquinho novinhos ainda, mas para prestar vestibulinho, para entrar num colégio politécnico, para ganhar bolsa num colégio particular, até mesmo quando vocês estiverem no ensino médio, o Clebinho é professor lá no ensino médio, você ter uma boa redação, uma boa escrita, te valoriza a sua nota no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio. Então já é bom a gente ir acostumando com esse modelo de correção, ok? Com esse modelo de atividade. Então vamos lá, professor, mas minha resposta está bem parecida com a tua. Legal. Se a tua ficar muito diferente, fala, nossa, mas a minha está muito diferente. Professor, você leu, eu li as respostas por resposta que vocês enviaram. Vocês foram muito bem. Alguma vez deu uma escapadinha ali, mas algo muito sutil. Mas, professor, eu preciso apagar tudo, refazer? Olha que legal que o professor vai falar para vocês. Estavam no sexto ano passado, sétimo, oitavo, nono. Uma outra jornada agora. Importante que você comece a refletir agora, tá? Você começa a confiar no que você escreveu. Importante que você comece a confiar na sua leitura. Se tiver dúvida mesmo assim, professor, não entendi a 1, a 2, como muitos de vocês já fazem, e o professor atende com o maior prazer. A história, gente, ela não é uma matéria que tem uma resposta objetiva, a não ser quando é pergunta de teste, como teve, né? Aí tem a letrinha certa. A história é uma matéria que você constrói o conhecimento. Então, se você conversar com seus avós aí que estudaram há muito tempo atrás, ou talvez até mesmo o papai e a mamãe talvez tenham pego essa época, a matéria de história é chamada de decorativa. Você decora o texto, você decora o questionário, você decora a questão. Não. Isso não é história. Mas por muito tempo ela foi passada dessa maneira por questões políticas, por questões de ideologia. Uma matéria que deveria se debater o mundo, como o professor falou lá na primeira aula,
Você estuda o passado para compreender o presente e, quem sabe, sermos nós os protagonistas da projeção de um futuro para nossas vidas. A história é fundamental para você entender por que o mundo está assim, por que um país está com esse tipo de governo, o que está acontecendo, por que tem esse tipo de debate na sociedade, por que tem esse tipo de comportamento. Claro que a história, junto com outras disciplinas, a sociologia, a filosofia, a ciência política e tantas outras que nós chamamos de áreas de humanas, né, que nós estudamos essa relação do ser humano com o meio que ele vive, com a geografia também, que é muito, muito importante para nós. Então, gente, é isso daí. A minha aula, e a aula do Beto, e as aulas de todos os professores de história, ela tem que ter esse direcionamento, para que você aprenda a conhecer, a produzir o teu conhecimento, a fazer uma leitura da sociedade. Pode começar com uma coisa simples, que é uma leitura de texto, aprendendo uma inferência de texto, e devagar você consegue ler um texto de jornal, de uma revista, um livro. Você analisa uma reportagem na televisão e você vai falar assim, nossa, senhor, não acredito que uma hora eu vou ficar assim. Vai, pode confiar. Você vai falar, poxa, mas não está fazendo sentido. Porque se o país está assim, por que esse canal está falando isso? E por que o outro canal de televisão está falando diferente? Então você começa a observar a construção, né, de pensamento ideológico da sociedade, quando é mais puxado para um lado, para o outro, uma visão mais sensacionalista, uma visão mais científica mesmo, né, que não se procura mexer com as tuas emoções, mas com a tua capacidade cognitiva, com a tua inteligência. Aí já tem aqueles programas de televisão que procuram mexer com a tua emoção e não raciocinar direito, isso é um perigo, né, porque a gente pode ter pensamentos passionais e achar que isso é um pensamento científico. Então, assim, é muito massa mesmo a gente já ir se acostumando com isso. Então, o professor vai fazer uma correção com vocês, vai debatendo as questões. Se você viu um pouquinho diferente, normal. Se você falou, nossa, tá muito diferente, apaga, refaz, sem medo, sem pressa. Tá? Você viu que o professor é muito tranquilo quanto você entregar as atividades, tá? Todo mundo pode ter um probleminha particular, um probleminha com celular, né? Tá ajudando a mamãe e o papai a fazer alguma coisa em casa, agora em tempo de pandemia, né? Ou mesmo uma atividade para ajudar em casa, na remuneração, qualquer coisa desse tipo, e dá uma atrasada. Acontece. Às vezes acumula, né? Vocês estão se adaptando a esse novo modelo de postagem, então tranquilão, beleza? E o professor está aqui para ajudar. Eu não fico corrigindo ali na hora que você manda foto para mim, porque como o professor falou do começo do ano, eu preciso te conhecer. Então quando você manda 3, 4, 5, 6, 7, 8 atividades, eu começo a falar, opa, esse aluno ou essa aluna aqui acerta tudo. Nossa, acha com facilidade, hoje falhou nessa. Então eu sei que aquilo foi uma desatenção. Agora, quando eu vejo que toda semana você começa a me entregar errado, aí eu vou chamar ali no cantinho, falar, olha, estou percebendo que você está com dificuldade, você quer mais ajuda minha, tá bom? A gente faz esse tratamento vipão aí pra gente, né, ter esse contato melhor e caminhar todo mundo junto. Bom, a primeira atividade nossa foi sobre diversidade cultural. Vocês tiveram 5 questões. A primeira questão fala assim para você. Segundo o texto, qual foi o objetivo de criar o conceito de diversidade cultural? Justamente porque nós temos uma gama de cultura muito grande, uma mescla de cultura muito grande. Então, a hora que eles criam esse conceito de diversidade cultural, era justamente para mostrar esse percebimento da sociedade. Ou seja, cada um aqui você vai achar no comecinho do texto que vocês receberem aí como atividade, que ele vai representar vários aspectos. Aí você pode estar na linguagem, a tradição, a culinária, as questões políticas, sociais, ou seja, existe uma diversidade. E é como se fosse uma colcha de retalho. Todos são importantes. Né? Isso a gente vai debater lá na pergunta 5 depois. Então, o que é esse conceito de diversidade cultural? É justamente para mostrar que as culturas são diferentes, mas que elas unidas formam essa diversidade cultural e que a gente pode chamar de espécie humana, né? Que a gente forma essa sociedade mundial. Então, diversidade cultural. Apesar de cada uma ter a sua diversidade, cada cultura ter o seu jeito, a sua forma de se manifestar, ela forma uma diversidade cultural. Tanto é que a gente já vai entrar na pergunta 2, que vai falar sobre isso com nós. Leia o texto com atenção e comente os aspectos que representam a diversidade cultural de um povo. Então, o que é que representa essa diversidade cultural de um povo? É justamente isso no mundo inteiro, pessoal. São os aspectos que formam essa sociedade. O professor acabou de falar lá na 1, já explicando a 2 para vocês. Né? O jeito desse povo manifestar a cultura, os valores dele. Né? Cada fragmento dessa
dessa cultura forma o que a gente fala de diversidade cultural de um povo. Por quê? Não existe a diversidade cultural do mundo, ó, o mundo, ó. Pã, de novo nosso globinho. Ó, o mundo. Existe uma diversidade cultural enorme de vários países, né? Dos costumes, dos idiomas, das tradições, da culinária, no mundo todo. Mas dentro do próprio país, olha só aqui, ó, Brasil, né, amarelinha aqui, ó, dentro do próprio país também existe uma diversidade, né? A gente tem a cultura nordestina, centro-oeste, sudeste, a do sul. Nós temos uma cultura do interior de São Paulo, né? Então você vê que tem assim, as microculturas também. Tudo isso forma. Então, o nosso planetão tem uma diversidade cultural? Tem. E o nosso país tem uma diversidade cultural? Também tem. Porque cada região que compõe tem os seus aspectos, né, que formam a sua cultura. E aí vem assim, ó. A 3. Explique por que a globalização pode ser um perigo para a diversidade cultural. Essa 3 foi uma pergunta que bastante aluno me falou: professor, não entendi, professor, quero tirar uma dúvida, professor, não entendi direito, né? Como é que eu posso entender isso daí? Então vamos lá. No parágrafo 4 do textinho que o professor passou para vocês, o que alguns cientistas políticos vão falar? Como o mundo está muito pequeno, e aí a gente não quer dizer que está pequeno, como o globinho do professor, pequeno no sentido quê? De meios de transporte, meios de comunicação, internet, como está rápido para chegar de um lugar no outro, principalmente, né, por mídias sociais, por questão de informação, jornalismo, televisão, canais, filmes, séries, Netflix, Amazon, Globoplay, tantas outras, né, formas do mundo se sentir globalizado. É perigoso que os países dominantes, ou seja, que são mais ricos e que têm uma cultura de mercado, o que é isso? Que tem grana para esparramar a cultura dele, é arriscado que se sobressaia sobre a cultura de um país. E aí um país começa a abandonar suas características ou esquecer em determinado momento suas características, né? E isso pode ser prejudicial à cultura. Isso é uma certeza? Não, gente, isso é um estudo ainda de várias pessoas que falam, olha, está acontecendo. E aí eles dão exemplo, né? Se vocês quiserem que o professor aprofunda aqui um pouquinho, eles dão alguns exemplos para nós de microculturas que foram acabando, né? Por exemplo, conforme foi tendo o desenvolvimento, né, das redes sociais, o desenvolvimento da internet, dos meios de comunicação, de tudo, muitas tradições, danças culturais, regionais, vamos pegar nossa Guapiaçu, nossa querida Guapiaçu. Perguntem para os pais de vocês, a gente está aqui agora no mês de março, abril, maio, já começava ali a se preparar para as festas juninas, né? Então a gente tinha muita dança caipira, a gente tinha muito terço, a gente tinha muito encontro de quadrilhas, né? Era uma cultura que as pessoas adoravam em outras regiões do Brasil, Congo, Maracatu, outras formas de manifestação cultural que estão se perdendo, né? Algumas religiosas, como por exemplo a Folia de Santo Reis, né? São coisas assim que começaram a se perder justamente porque a gente vai se desenvolvendo, as cidades vão crescendo, às vezes era uma cultura mais de zona rural, mais de sítio, e as pessoas vão perdendo isso daí. E é uma riqueza inestimável, né? Como o professor falou lá nas outras aulas. Poxa vida, são nossas raízes, né? São a cultura, a manifestação cultural dos nossos antepassados. Então quando a gente perde isso, a gente perde um pedacinho da nossa história, da nossa existência, da compreensão de quem nós somos. Então esse medo da globalização é isso que alguns estudiosos têm. Que esse mundo tão moderno, né, e tão rápido, todo mundo começa a se comportar mais ou menos da mesma maneira. E começa todo mundo a valorizar uma cultura imperante. Uma cultura que a gente chama de cultura de massa, que é um assunto lá para o futuro com vocês, muito legal, de 9º ano, muito legal. Então, tá, esse que é o grande risco. E a 4 vai falar assim com vocês. Comente os fatores que levaram o Brasil a ser considerado um país rico em diversidade cultural. Então, por que o Brasil é um país rico em diversidade cultural? O professor explicando a 2 lá, deu uma explicada nela para vocês também. Porque o nosso país, olha o tamanho dele, né? Isso aqui tudo é América do Sul. Observe que só em amarelinha aqui, ó, tamanhozão do Brasil, né? Como você já deve ter visto na escola, o mapa mundi. Nós somos um país continental, né? E nós tivemos uma miscigenação muito grande. Vários povos formaram nossa cultura africana, indígena, né, europeia.
Então, e de vários pontos da Europa, mais tarde aí no finalzinho do século XIX, mais no início do XX, os orientais também chegaram muito aqui, né? Principalmente os japoneses. Então essa mescla cultural das questões nativas que já tinham aqui, né, os indígenas, a chegada dos africanos, os europeus, fez com que o Brasil tivesse uma diversidade cultural muito grande, muitas influências. E o próprio tamanho nosso também faz com que a gente seja um país de uma diversidade cultural absurdamente grande. E aí veio a primeira pergunta que serviu para eu conhecer legal vocês. Não sei se vocês vão lembrar, né? Acho que não, mas faz de conta que lembra. Lá no primeiro vídeo do professor, o professor falou sejam bem-vindos e tal, e falei assim, olha, vai ter uma pergunta 5, que é de opinião, que eu quero ver a argumentação de vocês, como vocês pensam. E vocês me surpreenderam muito, que a grande maioria esmagadora acertou. Né? Na sua opinião, a cultura de um povo pode ser superior à do outro? Ou todas as culturas são iguais em importância? Justifique sua resposta. Parabéns, gente, 99% acertou. Nenhuma cultura é superior à outra. Ela pode até ter estranheza para o nosso jeito de agir quando a gente estuda uma outra nação. Mas são vidas, são ancestrais, antepassados, povos que construíram aquele jeito de viver. Então, assim, às vezes não concordar com uma manifestação cultural de um povo, não compreender perfeitamente, não nos dá o direito de julgar ou de pensar que nós somos superior, ou se sentir inferior diante de uma outra cultura. Tá? As culturas se compõem que a gente falou lá na primeira, compõem a diversidade cultural. Então isso aí é muito importante, não existe cultura superior. Mas por que você fez essa pergunta, Clebinho? Hoje eu vou contar o objetivo para vocês. De certa forma, se tenta passar isso pra gente, tá? Você está assistindo um filme ali desapercebido, e agora eu quero que vocês comecem a prestar atenção nisso, uma série, você vai perceber que dependendo do país que produziu aquela série, quando se refere a determinado povo, aquele personagem não é tão inteligente, ou ele se veste de forma engraçada, age de forma engraçada. Quando é de determinado país, sempre é o cara do mal no filme, na série, né? Às vezes no jeito assim, que uma propaganda fala de um determinado povo. E isso são manifestações que vão entrando assim inconscientemente, a gente vai se acostumando com aquilo e começa a considerar mesmo que determinada nação é superior a outra é inferior. Portanto, se existe superior, se a gente naturaliza, o que é naturaliza? Deixa natural, né? A gente se acostuma a achar que existe culturas superiores e inferiores, a gente está endossando também a manutenção de povos que exploram outros povos, que dominam, né, e exploram com mão de obra barata, ou com matéria-prima, ou que não permite que outras nações se desenvolvam. Então, assim, a cultura ela é muito importante, pessoal. É a alma de um povo, né, a raiz de um povo. Então, dominar um povo culturalmente é uma forma de submeter ele também, de poder explorá-lo, tá? Espero que vocês tenham entendido. Essa é a nossa correção da nossa primeira atividade. Vem vídeo com mais correção. Tudo bem? Beijo, até na próxima aula.